Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Regis Souza. Essa é a minha apresentação para o seminário final da disciplina Tópicos Especiais em Materiais Funcionais da professora doutora Célia Malfatti. Então, o tema de dissertação é Análise do processo de estampagem incremental em liga de latão C268. Esse tema ele é preliminar, ele pode sofrer algum ajuste, eu não acredito muito nisso, mas ele pode mudar aí conforme a necessidade que o meu orientador achar pertinente. A minha área de concentração é processo de fabricação. O meu orientador é o professor Dr. Lírio Scheffer, né? Ele é hoje coordenador do CBCM, laboratório vinculado ao LDTM. Sobre o andamento do meu trabalho, né? Eu tenho esse fluxo de pesquisa, né? Onde tem a definição de estudo, a revisão literária, a determinação dos materiais e métodos, a simulação computacional pré-experimental, procedimentos experimentais em SPIF, né, que é a estampagem incremental, né, o meu trabalho, tabulação dos dados e testes dos experimentos, né, e por fim análise dos resultados e conclusões. Vejam que está bem encaminhado, né, faltando só a última ali, último bloco, né, análise dos recursos e conclusões, está em mais ou menos 85%, a minha estimativa de defesa é em janeiro de 2024. Bom, qual é o objetivo, né, da minha dissertação? É avaliar a capacidade de conformação do latão C268 pelo processo de estampagem incremental. Através, né, da aplicação de parâmetros de conformação comuns que tem em máquinas operatrizes, porque esse é um processo que ele utiliza poucos recursos, né, não requer maquinário específico, tá? E aí, basicamente, os parâmetros, né, comuns dessas máquinas operatrizes que se encontra convencional por aí é o avanço, incremento, que é o passo, velocidade de ferramenta, dimensão da ferramenta, né, que vai se usar, pressão de conformação, rotação de ferramenta e alguns outros detalhes aí que foram aplicados. Bom, um briefing sobre esse material, né? Que é o latão C268. O latão ele foi identificado que ele já é de uso pelo homem desde 5.000 anos antes de Cristo, lá na época dos sumérios e bastante forte depois com os egípcios, né? Esse latão C268 ele tem uma composição de 67% de cobre e 33% de zinco, né? Ele é conhecido comercialmente como latão amarelo de fase alfa. Bom, o cobre nessa proporção ele contribui para a ductibilidade, enquanto que o zinco contribui para a resistência, né? O latão ele tem uma característica de bastante ductibilidade, ele é bastante maleável, né? E ainda assim tem bastante resistência. São os pontos principais deles, né? E por ter essas características aí, ele é um excelente material para se tem bastante combinação, né? Para se trabalhar com o processo de estampagem incremental. Ele é um metal não ferroso, né? Tem uma significativa resistência à corrosão, né? E o interessante é que ele é um metal de ampla aplicação, né? Ele tem uma diversidade enorme de uso aí, né? Desde, você pode ver na figura, né? Desde de ferragem para casa, instrumentos de música, ornamentos, móveis, né? Sistemas de pneumático, né? Parte elétrica, entre outros aí, né? Porém, muito pouca literatura disponível sobre a capacidade, né, de conformação, né, desse metal. Sobre a estampagem incremental também um briefing, né, é um processo recente, né, não é muito antigo. Ele começou, na verdade, ele surgiu nos anos 60, né, pelo um empresário, né, um inventor, vamos dizer assim, que foi Blesac, né, que patenteou esse processo nos Estados Unidos. Né? É um processo que não tem eliminação de material, não tem perda de material, né, como a usinagem, né, como torneamento, como fresamento, né, retífica tem. Né? Então ele não descarta material, não tem redução de material. O processamento basicamente, né, são a peça plana, né, uma chapa plana, que se coloca num dispositivo prensa-chapas, né? Há uma base, uma estrutura, um suporte, se fixa essa chapa, que
por sua vez, todo esse equipamento é fixado na mesa de uma máquina operatriz, né? Ou no torno mordente, né? E com uma ponta semisférica, com uma ferramenta semisférica, né, de um raio determinado, é acoplada no cabeçote dessa máquina, que irá percorrer um trajeto, né, que consiste na combinação de parâmetros de x, y e z, né, que irão atuar em simultâneo e fazer percorrer esse trajeto sobre a peça, conformando ela até o estado desejado, né. Pode ver que tem uma figura ao lado ali que mostra a peça sendo conformada, né? Bom, estampagem incremental. Nessa estampagem incremental você pode ver que tem a figura também à direita que mostra como é que um encorte, como é que funciona essa estampagem, né? A peça entra plana e no caso do meu estudo ela é formado um copo hiperbólico, tá? Em formato hiperboloide, tá? E abaixo tem outra figura que mostra o trajeto, né, que são um programa CNC para formar essa hiperboloide e com combinações de incrementos em X, Y e Z. Tá? E nessa trajeto é considerado ainda a pressão de conformação, né, dada pelo cabeçote da máquina, o avanço, né, da ferramenta, a rotação dessa ferramenta é importante também, né? A lubrificação é muito importante, também a temperatura de trabalho. Tá? Bom, qual foi a caracterização que eu apliquei nesse meu trabalho? Foi apenas uma, tá? Que a gente entendeu, junto com eu e meu orientador entendemos que foi suficiente para determinar os dados do material, né? Que foi empregado nos experimentos. Então, ensaio de tração em estado real, ou seja, a fixação do corpo de prova de geometria padronizada, né? Uma máquina específica que faz esses ensaios de tração. Tá? Embaixo ali, mais ou menos, vocês podem ver que tem uns 3 tipos de... Eu fiz 3 sets de corpos de prova, né, nas posições de 0, 45 e 90 graus. Essa posição é dada como referência através do sentido de laminação da chapa, muito importante para se saber os coeficientes de anisotropia, certo? E essa máquina, então, uma vez que é posicionado esses corpos de prova aqui nessa máquina, nos mordentes, existe um processo de vertical, né, uniaxial, de expansão, de alongamento, esticamento desse corpo de prova até a ruptura dele. E aí, com isso se vê a resistência, alguns outros parâmetros mecânicos ali. Ao lado tem a foto dos ensaios em estado real que eu fiz. Tá? Esse ensaio eu fiz na empresa Gestamp, que me cedeu o maquinário. Bom, no ensaio de tração, então, se obtém os modos de elasticidade, né? Tensão limite de escoamento, limite de resistência à tensão máxima, limite de ruptura, né? Alongamento, grau de amploamento e o índice de anisotropia. Bom, também fiz a caracterização em simulação computacional, utilizando um software específico de elementos finitos para isso aí, que é o SimFact. Tá? Ele utiliza também os mesmos parâmetros de estado real, simulando o alongamento do corpo de prova, né, até a sua ruptura, só que isso em teoria, né, dentro do software. Por que fazer essa simulação? Para servir de como referência, para caso eu tivesse alguma discrepância no meu estado real, ali no meu estado de tração real, eu pudesse perceber que teve alguma coisa errada e refazer os ensaios. Bom, aí já fui para a conformação dos experimentos, né? Foram 18 corpos de prova que eu realizei, né? Primeiramente eu cortei uma chapa de latão, nesse formato hexagonal aí. Isso é por causa que o dispositivo necessitava nessa geometria para poder fixar. E abaixo a figura mostrando o formato hiperboloide que eu tinha que, né, realizar na conformação por estampagem incremental. Tá? Então, pode ver que a figura abaixo ali, né, inferior à direita, já tem um copo conformado. Né? Bom, na conformação dos experimentos, né, a gente procurou analisar a influência dos parâmetros de rotação, né,
e incrementos vertical no processo, né? E para esses experimentos eu utilizei uma rotação, três situações de rotação da ferramenta, 0, 400 e 800 RPM, né, a velocidade de incremento vertical de meio milímetro, né, um passo de meio milímetro de aprofundamento no eixo Z, depois 1 milímetro e 1,5, totalizando assim 18 ensaios. Eu fiz um cruzamento, né, dessas 3 rotações de ferramenta e esses 3 incrementos verticais, né. Aí deu 9 e eu realizei 3 vezes cada um. O avanço da ferramenta foi 250 minutos por minuto, né? E ao lado vocês podem ver a execução real do processo de estampagem, né? Tem a base, né? O prensa-chapas, né? A ferramenta já fazendo ali o caminho do trajeto, né? E a chapa do latão. Bom, depois a verificação dos resultados, né, foi dada através de 2 métodos aí, né, por visoplasticidade e medição direta, tá? A visoplasticidade, antes de eu colocar as peças da máquina, naquele formato em hexágono, eu mandei fazer uma gravação de pequenos círculos, né, justapostos em linhas e colunas, de 1 milímetro de diâmetro cada um, para que depois, durante no lado inferior, né, não de contato do punção da ferramenta de conformação, tá? E na medida que fosse conformando, aprofundando, esses círculos se transformariam em elipses. E aí com isso eu conseguiria calcular, né, a deformação no sentido conforme está mostrando a figura 11 ali, né, resultando nesse comprimento, né, no diâmetro maior da elipse, para fazer o cálculo de deformação, né. Esse cálculo de deformação utilizou a lei do cosseno. Bom, e na medição direta eu tive que cortar os corpos de provas ao meio e marcar 32 pontos, né, de medição. Eu utilizei um micrômetro de faca, né, um micrômetro de precisão, uma escala milesimal, para realizar 32 medições da espessura que a peça ficou, né, ao longo desse hiperboloide que formou, né. Bom, os resultados esperados desse projeto, né, na verdade é para me fornecer dados que eu consiga depois tabular de forma estatística, né, e analisar a influência que o cruzamento desses parâmetros, né, e o efeito deles na estampabilidade do latão. Então, assim, ver o quanto que o latão tem de capacidade de deformação, de conformação pelo processo de estampagem incremental, tá? A aplicabilidade do conteúdo da disciplina, né? Ao longo das aulas pude acompanhar todas as aulas, obviamente sempre acompanhando no sentido de ver o que poderia ser aproveitado no meu trabalho de pesquisa, embora meu trabalho de pesquisa já esteja aí na fase final. Não teve nenhuma possibilidade, mas se eu tivesse no início do meu projeto, com certeza eu aplicaria alguma coisa lá na Ione, né, sobre a possibilidade de desenvolver alguma composição química no latão, adição de alguma nanopartícula de um outro elemento químico, até de um material plástico talvez, para que me permitisse a maior conformabilidade mecânica, né? Então a Naione seria alguma relação mais próxima de todas as aulas que a gente teve até agora aí. As considerações finais, pessoal, embora essa dissertação esteja num estágio avançado, né, faltam as tabulações dos dados, eu ainda não consegui tabular os dados, fazer os cruzamentos, algumas análises que precisam ser feitas, e daí extrair alguma conclusão significativa, né. Está em andamento, acredito que até o final do mês de novembro eu consiga finalizar isso aí, né. Meu desejo de defesa é em janeiro, né, é a minha data limite, inclusive, né, mas acredito que esse meu material vai contribuir para
projetos futuros, aí, visto que o Latam é um material com pouquíssima literatura disponível, né, em termos de conformação. Aí são algumas referências que eu utilizei, né, pelo menos na parte que eu apresento nesse vídeo aqui. Muito mais do que essas aí que eu utilizei na minha dissertação, né, mas aí são as principais e relacionadas com o que eu apresentei para vocês aqui, ok? Abro para perguntas, muito obrigado, até mais.